pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe, e provavelmente a última de março. A prova da OAB está chegando perto, daqui a 2 semanas, a primeira fase, então esses próximos dias eu devo passar um pouco mais de tempo sem me dedicar ao canal para poder me dedicar um pouco mais a estudar, né? Eu já venho estudando há um tempo, mas eu acho que agora que a gente está mais perto, eu devo dedicar um pouco mais de tempo a isso. E antes de começar a falar do deck, eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês se juntem ao meu Discord, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e de todos os meus outros vídeos daqui pra frente, então eu vou estar esperando por vocês lá. Mas enfim, sem mais enrolação, World Chalice, mano do céu, esse é com certeza o meu deck favorito da Era Vrains até agora. Eu não me interessei muito pelos decks dessa nova era, pelos decks do anime. Eu trouxe alguns decks com links, mas eu não trouxe nenhum deck de links, né, dessa era, dessa nova era, desde que eu voltei a trazer decks pro canal contra o Draco, né, dentro do Draco pra cá, esse é o primeiro deck de link de verdade que eu tô trazendo. E mano, eu levei um bom tempo pra poder pegar esse deck aqui, pra poder jogar. Assim que ele saiu, eu já tava num hype enorme, né, porque parecia ser um deck focado em monstros normais, né, e como vocês sabem, a quem me segue por mais tempo, monstros normais é meu tipo favorito de carta. Então, um deck de monstros normais que conseguia fazer monstros Link dessa forma, era uma coisa muito interessante. Mas assim que os primeiros vídeos começaram a sair, os primeiros combos começaram a aparecer, eu resolvi deixar esse deck um pouquinho de lado por um tempo, porque me deu certos flashbacks de Synchro Spam, né? A diferença de Synchro Spam para Link Spam é que Synchro Spam você tem que ficar prestando atenção nos níveis dos seus monstros para poder combinar, e Link Spam você tem que prestar atenção nas posições dos seus monstros no campo, né? Se você colocar eles nas zonas erradas, você tá lascado. Então, como parecia um pouco complicado demais, eu nunca fui muito bom de jogar decks de combo, como vocês sabem, eu resolvi não jogar com esse deck um pouco. Mas depois que esse deck venceu o ICS Boston, né, algumas semanas atrás, eu resolvi pegar esse deck pra jogar mais uma vez e, mano do céu, que ótimo, eu amo esse deck, velho. Entrou pra minha lista de favoritos com certeza. Tem quase de tudo que eu posso gostar num deck, tem nesse deck. Monstros normais, muitas pessoas são bosses do caralho e, obviamente, a oportunidade de usar a minha carta favorita de todos os tempos, Exodius, The Ultimate Forbidden Lord, né? E o que mais que eu posso pedir de um deck? Então, se não fosse tão caro, eu com certeza tava correndo pra tentar montar esse deck aqui na vida real. Mas, com certeza eu vou jogar com esse deck muitas vezes daqui pra frente. Eu tô rodando aqui, eu trouxe pra cá uma versão TCG do deck, né? Eu sei que os próximos sets trazem mais alguns suportes de Link, tanto pro main deck quanto pro extra deck, que eu poderia utilizar aqui, mas como é um deck de combo, como é um deck que eu ainda tô aprendendo a mexer, e como é um deck que eu comecei a aprender a partir da vitória dele recente no ICS Boston, eu resolvi montar uma versão do TCG e não me expandir muito para as próximas versões por enquanto, porque os canais por onde, e os vídeos por onde eu fui assistir para tentar aprender a mexer com esse deck, para tentar aprender os combos, eram todos do TCG. Então, quando essas novas cartas vierem pro TCG, né, quando o próximo set chegar, eu vou tentar mexer nesse deck. Eu provavelmente não vou trazer ele imediatamente, assim que o novo set chegar aqui, mas Stargrey provavelmente vai ser um novo deck Stargrey World Chalice, né? Eu tô acostumado a chamar ele de Stargrey. Mas esse com certeza vai ser um deck que vai aparecer repetidas vezes aqui no canal, da mesma forma como Red Demons e BOS, que vão voltar pro canal muito em breve também. Eu tô preparando receitas de Red Demons e BOS pra trazer pra vocês. Mas enfim, sem mais delongas, vamos à receita. Como eu mencionei, o World Chalice é um deck que tem vários monstros vanilhas, né? E eu estou usando 6 cópias, né? Eu estou usando 2 de cada um dos 3 vanilhas. E qualquer jogador de World Chalice vai olhar pra isso e vai dizer que isso aqui é demais, isso aqui é um exagero. Eu não deveria estar usando tantos monstros normais aqui, que pertencem a esse arquétipo. E a maioria das pessoas usa apenas 2. Eu deveria usar esse espaço extra que eu tô ocupando aqui com hand traps e coisas do tipo. Mas o que é que eu tô fazendo? Em primeiro lugar, vocês já sabem que eu nunca trago aqui uma versão 100% competitiva, né? A versão mais poderosa do deck. Eu gosto de colocar uma outra coisinha, uma outra tech aqui e ali. Meus decks costumam ser mais fracos por conta disso, mas eu sempre digo, né, o que vocês podem fazer para melhorar caso vocês não queiram jogar com essa minha versão. Como eu mencionei, vocês podem cortar esses monstros normais e colocar hand traps e outras cartas defensivas. Por que eu não quis fazer isso? Primeiro, vanilhas nesse deck não são uma coisa ruim de você ter na sua mão, muito pelo contrário. Uma vez que você consegue começar os seus combos, vanilhas são extenders. Todos os seus Exis flutuam, quando eles saem do campo pro cemitério, você pode invocar uma Vanilla World Chalice da sua mão. Então, ter mais vanilhas significa que a cada vez que você fizer link com os seus links, você vai poder colocar mais matérias no campo. Então, 6 pode ser considerado um exagero, mas para um deck que já brinca tanto, você brincar com peças de combo é melhor do que você brincar com peças com cartas
cartas que não são peças de combo. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 2 Ash Blossom e 2 Ghost Ogre, são cartas que eu não posso fazer nada com elas na minha mão. Caso eu tenha múltiplos Vanillas na minha mão, eu posso fazer alguns combos que obviamente vão ser mais fracos do que combos full power com verdadeiros starters, né? Já que essas cartas são mais extenders do que starters. Mas mesmo assim, os Vanillas são boas cartas para você ter na mão. E eu resolvi diminuir um pouco a defesa desse deck para colocar mais extenders. Eu digo um pouco porque eu ainda estou usando Hand Traps aqui, né? Eu vou mencionar isso aqui em breve. E porque esse deck tem outras manobras defensivas, outras cartas defensivas, além de Hand Traps, né? Você geralmente vai colocar seus negates no campo. Mas enfim, com relação a quais Vanillas cortar, as pessoas geralmente usam Beacon, porque ele é nível 4, e se você tiver 2 dele, você pode fazer Bagusca, que como você pode ver, eu não estou usando aqui no extra deck, mas ele é uma opção. Ou as pessoas usam Chosen, porque ele é um psíquico de nível 3, então você pode invocar ele com Emergency Teleport, que eu estou usando aqui. Então a forma que você vai usar esses Vanillas é, se você usar essa minha receita, use a Crowned primeiro como peça de combo, porque ela não serve pra mais nada além disso. Guarde o Beacon, caso você coloque o Bagusca no extra deck. Aqui nesse deck não faz tanta diferença, mas ele tem 1800 de ataque, então é bom que você guarde ele também. Guarde ele pra outras jogadas. E o Chosen você definitivamente guarda, porque você vai sempre querer ter pelo menos uma cópia no deck, pro caso você puxar a Emergency Teleport. Mas enfim, seguindo dos Vanillas, a gente tem 3 World Legacy World Chalice. Essa é uma das cartas mais poderosas desse deck. É basicamente um Rescue Rabbit, e é por isso que eu não estou usando o Rescue Rabbit original aqui nesse deck, porque primeiro ele é uma Normal Summon, e esse deck é muito dependente de Normal Summon. A gente tem Brilliant Fusion aqui, e a gente tem um link próprio desse deck que lhe dá Normal Summons adicionais, e essa dependência de Normal Summon vem dessa carta. Então gastar uma Normal Summon no Rescue Rabbit original não é uma boa jogada, mas gastar nesse carinha aqui é. Ele é nível 5, 0 de ataque e 0 de defesa, e ele precisa ser Tribute Summon. Apesar dos links invocarem por invocação especial os seus World Chalices da sua mão, você não vai querer invocar ele por invocação especial, a menos que você já tenha feito a Tribute Summon dele antes nesse turno. Se um monstro for invocado por invocação especial do extra deck, exceto durante a etapa de dano, você pode sacrificar essa carta e enviar aquele monstro para o cemitério. Geralmente você não vai usar esse efeito, porque isso requer que ele permaneça no campo. E quando você colocar ele no campo, você vai querer usar ele como matéria de link. Especialmente porque deixar esse bicho no campo com 0 de ataque é pedir para você levar uma porrada na cara. Seu oponente, a menos que ele seja um imbecil que não saiba ler, não vai invocar um monstro extra deck pra matar esse bicho aqui. Ele vai invocar um monstro normal, bater nele e fazer um monstro extra deck na main phase 2. Então não conte muito com esse efeito, mas esse efeito não precisa que ele seja Tribute Summon para ativar. O próximo efeito sim, que é o efeito importante. Se essa carta invocada por invocação normal ou baixada, ou seja, por invocação tributo, já que ele é nível 5, deixar o campo, quando for usada como matéria link, etc, ou quando ele for destruído por outras razões, etc, mas você geralmente vai usar ele como matéria link, você pode invocar 2 monstros World Chalice do seu deck, exceto o World Legacy World Chalice. Então, quando essa carta é usada como matéria link, você invoca mais 2 monstros. É parecido com o Rescue Rabbit, mas não necessariamente, porque o Rescue Rabbit sai de campo para colocar 2 monstros no campo. Ele fica em campo e depois que você usar ele como matéria de link, você ganha mais 2 monstros, né? Então ele é melhor do que o Rescue Rabbit nesse sentido. O outro efeito dele é, durante a sua fase principal, exceto no turno em que essa carta foi enviada para o cemitério, você pode banir essa carta do seu cemitério e adicionar uma carta World Legacy do seu deck à sua mão. Eu não estou usando nenhum World Legacy nesse deck, a não ser ele mesmo. Então no próximo turno você pode banir essa carta do cemitério e adicionar uma segunda cópia do seu deck para sua mão. Não é necessariamente muito útil, especialmente porque se você jogou direito, ou não vai ter um próximo turno porque seu oponente vai dar surrender, ou no seu próximo turno você não vai precisar fazer nenhuma jogada adicional, você só vai precisar limpar o campo do oponente, caso ele tenha um campo, e matar ele direto. Então, seguindo basicamente o status do deck, 3 Lead World Chalice Fairy. Essa carta, quando é invocada por invocação normal ou especial, lhe permite adicionar um World Chalice do seu deck para sua mão. Recrutadores como esse sempre são muito úteis para qualquer estratégia, né? Um plus one instantâneo, mas ela também tem um segundo efeito. Se essa carta estiver no seu cemitério, você pode enviar um monstro da sua mão ou do seu campo para o cemitério, você geralmente vai enviar da mão, para adicionar essa carta do seu cemitério para sua mão. Cada um desses efeitos só pode ser usado uma vez por turno. Então, é muito provável que você vai invocar múltiplas Leads durante um turno, mas você só pode usar esse efeito de buscar e esse efeito de reciclar a si mesmo uma vez por turno. Para que esse efeito é útil, já que você não vai poder buscar uma segunda vez nesse turno? Porque, como eu mencionei, cada vez que os links World Chalice vão para o cemitério, você pode invocar um World Chalice da sua mão. Então essa carta é útil para ou colocar coisas no cemitério que você quer que estão lá, como é o caso da próxima carta, ou para colocar um nome World Chalice na sua mão, caso você não tenha nenhum. Então mesmo que você não possa usar o efeito dela novamente, ela é um nome World Chalice na sua mão e ela pode ser invocada para o campo para ser usada como matéria novamente pelo efeito dos outros links quando eles deixam o campo. E por fim, o último monstro World Chalice do main deck, um World Chalice Guard Dragon. Eu só uso um porque geralmente você só vai precisar resolver um e você tem acesso fácil a ele com ali e com o World Legacy World Chalice, então você não precisa de múltiplas cópias dele aqui. Quando uma carta ou efeito for ativado que alvejar um monstro linkado que você controla, você pode enviar essa carta da sua mão ou campo para o cemitério para negar a ativação e se o fizer destruir essa carta. Proteção contra alvo, né? Ele é uma hand trap basicamente e pode ser útil, mas como você geralmente vai pegar o primeiro turno, né? Esse deck é um deck que você vai sempre querer pegar o primeiro turno para jogar, você não vai ter muita coisa
coisa pra que se proteger. E você tem outras formas de disrupção que são mais efetivas do que essa carta. Então, esse efeito de Hand Trap geralmente não vai ser necessário. Caso você queira incluir mais cópias dele no lugar dos Vanillas, por exemplo, para poder usar esse efeito protetivo, sinta-se à vontade. Mas eu acho que é desnecessário. O verdadeiro efeito que importa é: você pode banir essa carta do seu cemitério para alvejar um monstro normal no seu cemitério. Não precisa ser um War Chalice, mas geralmente vai ser, né? Você tem outros monstros normais aqui que eu vou mencionar no momento. Mas você pode banir essa carta, escolher um Vanilla no seu cemitério e invocá-lo em posição de defesa para uma zona em que um Link aponta. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno, como eu só tenho uma cópia no deck, não importa. Isso é mais um efeito para estender as suas jogadas. Caso esse monstro não vá parar no cemitério e esteja na sua mão e você tiver um ali, você pode descartar esse monstro para pegar ali de volta. E agora que ele está no cemitério, você pode ativar o efeito dele. Ou você pode invocar ele diretamente do seu deck usando o efeito do World Legacy War Chalice, usar ele como matéria de Link e agora ele está no cemitério e você pode usar o efeito dele. Então, resolver esse efeito para te dar uma matéria de Link extra é a parte importante dessa carta. A seguir, provavelmente a carta mais poderosa do main deck, 3 de Agent of Creation Venus. Você pode pagar 500 pontos de vida para invocar um Mystical Shine Ball da sua mão ou deck. Infelizmente não invoca do cemitério, mas isso seria absolutamente apelão e essa carta estaria banida se pudesse. Especialmente agora nessa era Link. Mas, enfim, das 3 Mystical Shine Balls são monstros normais e como eu mencionei, esse deck usa bastante monstros normais para fazer as suas jogadas. Então, Venus é uma carta muito poderosa, paga 1500 pontos de vida para você ter 3 matérias Link de graça e essas matérias Link ainda podem ser abusadas com mais facilidade caso você puxe o meu querido Exodius de Ultimate Forbidden Lore. Eu tô usando só 2, eu não tô usando 3, porque ele não é um starter. Se você puxar múltiplos dele na sua mão inicial, é 2 cartas que você pode acabar não utilizando caso o resto das suas cartas não combine. Exodius é uma carta muito poderosa caso você puxe ele na primeira mão, caso você já tenha as cartas necessárias para fazer as jogadas. Eu vou mostrar um combo com que envolve o Exodius, mas ele é muito mais efetivo caso você puxe ele com as draws do Ningirsu ou do Saryuji's Cold Red. Quando essa carta é invocada, quer dizer, para invocar essa carta, né, ele não pode ser invocado por invocação normal nem baixada, deve ser invocado misturando todos os monstros do seu cemitério de volta no seu deck e no seu extra deck. O resto dos efeitos não importa muito, ele ganha 1000 de ataque para cada monstro normal, cada vez que ele ataca ele manda mais um monstro pro cemitério, yada. O que importa é, ele é uma espécie sumo de graça, ele vem da sua mão pro campo imediatamente e ele recicla todos os seus monstros de volta pro seu deck. O que inclui as Shine Balls, e se você ainda tiver uma Venus no seu campo, você pode pagar mais 1500 pontos de vida para conseguir mais 3 monstros para você fazer Link. 4 se você encontrar o Exodius, que agora tá no campo e também pode ser usado como matéria Link. Então, 2 cópias do Exodius, essa carta é muito poderosa, o cara que ganhou o White Chess Boston, se eu não me engano, não usava Exodius, e eu acho isso uma má ideia. Eu acho que Exodius é uma carta muito poderosa nesse deck, especialmente quando você combina com Venus, que é a carta mais poderosa desse deck. A seguir a gente continua com as nossas engines. Eu uso uma Geminite Lazuli. Lazuli é uma carta que vocês precisam de um Geminite para poder utilizar a Brilliant Fusion, né? E a discussão é se você deve usar Garnet ou se você deve usar Lazuli. Garnet é um monstro normal, ele é um monstro que a maioria das pessoas utilizam quando usam a engine Brilliant Fusion, porque se você puxar na sua mão, ele ainda é um monstro com 1900 de ataque que você pode invocar e bater no seu oponente caso você não tenha mais nada para fazer. Lazuli, quando ela é enviada para o cemitério por um efeito de carta, você pode pegar um monstro normal do seu cemitério e adicioná-lo de volta para sua mão. Então, apesar de Lazuli ser uma carta pior de puxar do que o Garnet, é uma carta que funciona melhor do que ele nesse deck, caso ela venha no deck, que é a forma que você vai querer utilizar. Então, eu não vejo necessidade, eu não vejo sentido em você colocar uma carta no seu deck que vai ser melhor caso você não use ela do jeito que você quer usar. Entendeu o que eu tô dizendo? Então, apesar de Lazuli ser mais fraca, no quesito de status, etc, e no quesito de vir na sua mão, eu prefiro utilizar ela. E além disso, mesmo que ela venha na sua mão, esse deck faz Saryuja com uma facilidade incrível. Então, não é nada difícil você puxar ela na sua mão. Oh, que pena, não posso usar. Vou fazer um Saryuja e colocar ela de volta no meu deck. Mas também, Garnet é um monstro normal, né? E esse deck utiliza monstros normais. Você pode usar ele como matéria para Link Spider, para Induck, etc. Então, é uma questão de preferência. Na minha opinião, usar Lazuli é melhor do que usar Garnet, né? Nos testes que eu fiz. Enfim, eu também estou usando aqui, como eu mencionei no quesito de Hand Traps, eu estou usando um Eva e 2 Herald of Orange Light. Eva é uma carta que, quando ela é enviada para o cemitério, não importa como seja, você pode banir até 2 outras fadas de luz do seu campo e o cemitério, você geralmente vai banir no cemitério, para adicionar o mesmo número de monstros fada de luz de nível 2 ou menos com nomes diferentes do seu deck à sua mão, exceto outra cópia de Eva. Eu só estou usando uma cópia, então essa restrição não importa, e você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Formas de você mandar essa carta para o cemitério: usando como matéria Link, mandando para o cemitério com Foolish Burial, mandando para o cemitério como matéria da Brilliant Fusion, né, porque é um monstro de luz, então você pode usar para invocar Seraph Knight. Então, depois de você fazer seus combos, depois que você já vai ter Shine Balls, Lees e Venus no seu cemitério, você manda essa carta para o cemitério, bane 2 delas e adiciona um Herald of Orange Light e um ali, provavelmente, que vai ser a fada que vai sobrar no seu deck ainda. E com essas 2 cartas na sua mão, agora você tem mais um negate na sua mão, porque Herald of Orange Light, quando o seu oponente ativar um efeito de monstro, você pode descartar ele mais uma fada para negar a ativação do efeito de monstro e destruí-lo. Então, eu estou usando Hand Traps buscáveis. É uma engine que brinca um pouco também, mas esse deck é meio que high risk, high reward. Então, eu estou um pouco mais disposto a colocar
colocar certas engines que briquem um pouco mais, caso isso resolva em um campo e em uma mão, no caso, né, já que a gente tá falando em hand traps, que consigam impedir mais jogadas do oponente. E mais uma vez, brincar não é necessariamente um problema, porque esse deck consegue fazer Saryuja com grande facilidade. Então colocar essas cartas de volta no deck para você poder buscar depois quando você precisar, não é nem um pouco difícil. E por fim, eu estou usando dois kaijus, né? Um kaiju que é para você invocar quando você pega o seu primeiro turno, e um kaiju que é para você poder invocar quando você pega o segundo turno. Um é um kaiju de control e um é um kaiju de OTK, porque a gente tá usando a Field Spell aqui. Então os kaijus aqui não são simples remoção, eles são recursos que você vai poder utilizar. Então o Gameciel, o efeito dele de kaiju, né? O efeito dele que nos importa pra gente é: você pode remover 2 marcadores de kaiju de qualquer lugar no campo para negar a ativação de uma carta ou efeito e banir essa carta. Como a Field Spell aguenta até 5 kaiju counters, né? Você vai poder negar 2 efeitos. E caso mais uma carta seja mandada para o cemitério entre essas negações do Gameciel, você vai ganhar mais um efeito, mais um counter e aí mais uma negação. Então, quanto mais cartas forem enviadas para o cemitério, você pode meio que controlar o ritmo das jogadas do seu oponente com o Gameciel. 2 negates já é uma coisa muito poderosa, especialmente caso você tenha Gameciel junto com o Firewall para você poder soprar cartas para mão, com o Herald of Orange Light na sua mão para você poder negar efeitos de monstro, com o Tri-Gate para você poder negar mais um efeito de qualquer coisa. Então, Gameciel é uma carta muito poderosa que quando você consegue colocar ele no campo com a Field Spell, vai com certeza dar trabalho ao seu oponente. E como ele já está no seu campo, isso significa que seu oponente não pode invocar um kaiju pro seu campo, porque já tem um kaiju no campo e cada jogador só pode controlar um. Mas caso você pegue o segundo turno, apesar de Gameciel ainda poder ser útil caso seu oponente tenha traps que você não se sinta seguro em atacar, você pode colocar um Gameciel no campo, e então você vai poder negar pelo menos 2 delas. Mas Radiant tá aqui para você usar caso você pegue o segundo turno. Radiant, o efeito dele é remover 2 marcadores de kaiju de qualquer lugar do campo para invocar um Radiant Token com 2.800 de ataque pro seu campo. Então ele tem 2.800, se você invocar mais um token com 2.800, mais um Saryuja com 2.800, se você invocar eles embaixo do Saryuja, eles vão aumentar de ataque ainda por cima, mais quaisquer outros links que você tenha invocado, isso com certeza vai ser poder de fogo suficiente para passar por cima de qualquer monstro que o seu oponente tenha e destruir, acabar com os pontos de vida dele. Chegando nas spells, 3 Transmodify. Transmodify permite enviar um monstro de face para cima do seu campo para o cemitério para invocar do seu deck um monstro com o mesmo tipo e atributo daquele monstro sacrificado, mais um nível a mais. Qual é o propósito dessa carta aqui? Acessar a Venus. A gente tem algumas fadas de luz de nível 2, né? A gente tem a Lee, que é o nosso Stratos, e a gente tem o Herald of Orange Light, que é uma carta que você vai querer manter na sua mão para usar como hand trap, mas no momento de desespero você pode invocar Herald of Orange Light e sacrificar com Transmodify para poder invocar a Venus. Venus é a carta mais poderosa desse deck, ter acesso a ela é muito importante. Então 3 cópias de Transmodify. Apesar de você só poder utilizar uma vez por turno, ou seja, múltiplas cópias dessa carta você vai querer colocar de volta pro Saryuja e puxar várias delas na sua mão inicial pode ser um problema, mas mais uma vez, Venus é muito importante, a gente precisa ter acesso a ela o mais rápido possível. Uma Soul Charge. Soul Charge é provavelmente a extender mais poderosa desse deck, porque te dá, junto com Exodius, é a carta que te dá o máximo de liberdade possível para você fazer o que você quiser. Porque Exodius te permite gastar quantos recursos você quiser, porque você vai poder colocar todos de volta no seu deck. E Soul Charge te permite usar quantos links você quiser no seu campo como matéria, porque você vai poder ativar Soul Charge e trazer todos eles de volta. Você pode ver que esse deck perde muitos pontos de vida, né? Você tem 1.500 no mínimo com a Venus para você invocar 3 Shiny Balls, potencialmente mais caso você puxe Exodius e misture essas Shiny Balls de volta. E você tem Soul Charge que te permite reviver quantos monstros forem possível do seu cemitério, mas você perde 1.000 pontos de vida para cada monstro que você revive. E você não pode atacar naquele turno. Então, mais uma vez, essa é uma carta que tem poder maior no primeiro turno. Então, é um deck que diminui bastante a própria vida. E você vai ver que isso não é um problema, porque, especialmente se você tiver Soul Charge, porque se você usou Soul Charge, você provavelmente vai ter um campo muito poderoso capaz de barrar as jogadas do seu oponente. Então, caso o seu oponente não possa jogar Yu-Gi-Oh!, ele não vai poder tirar o resto dos pontos de vida que você ainda tem. Seguindo uma Foolish Burial, como eu mencionei, é uma carta que pode mandar Evil pro cemitério, mas você tem algumas outras cartas como o World Chalice Guard Dragon e etc, que você vai querer no cemitério para você poder utilizar. E você pode mandar também, por exemplo, a Venus para você poder reviver ela com Monster Reborn, Soul Charge ou Auron, né, como eu vou mencionar em breve. Então, Monster Reborn aqui, né, também mais uma carta para reviver. Soul Charge é muito mais poderosa porque você pode reviver qualquer número de monstros, mas Monster Reborn não trava a sua fase de batalha, nem diminui a sua vida, né. Então, é melhor caso você pegue ela no segundo turno. No primeiro turno é melhor Soul Charge, no segundo turno é melhor Monster Reborn. Um Immersion Teleport, como eu mencionei, essa carta pode invocar o Chosen, que seria mais uma peça de combo para você. 3 Brilliant Fusion, você precisa usar 3 porque você quer ver essa carta o mais rápido possível. Normal Summons adicionais são uma coisa que ajudam bastante esse deck, como eu mencionei quando eu falei do World Legacy World Chalice. Você vai precisar fazer esse tributo summon extra, e para fazer esse tributo summon extra você vai precisar de novas Normal Summons. Então,
Então, Seraph Knight é uma boa carta para te permitir isso. E por fim, uma Terraform para buscar a Field Spell. Eu, ao invés de usar duas cópias da Field Spell, preferi usar uma Terraform e uma da Field Spell, que outra Waterfront, que é a Field Spell dos Kaiju. Cada vez que uma carta foi enviada do campo para o cemitério, você coloca um marcador de Kaiju nessa carta para cada carta enviada, no máximo 5. E cartas vão ser mandadas do campo para o cemitério o tempo inteiro, porque você vai estar fazendo invocações Link. Então, só de você invocar um Saryuja com essa carta no campo, já são 4 marcadores. Então, muito fácil você acumular marcadores dessa carta. E uma vez por turno, enquanto 3 ou mais marcadores de Kaiju tiverem nessa carta, você pode adicionar um Kaiju do seu deck à sua mão. Você não precisa remover nada para ativar esse efeito. Se você tiver 3 marcadores de Kaiju, você pode pegar um Kaiju do seu deck para sua mão. Geralmente vai ser o Gameciel se for no turno 1, ou vai ser o Radiant se for o turno 2 em diante. Se essa carta ser destruída, você pode remover um marcador de Kaiju dessa carta ao invés. É mais um efeitozinho de proteção que pode valer a pena. E por fim, a única trap do deck, um The Phantom Knights of Shade Brigandine. Por que eu estou usando essa carta? Porque ela é mais um monstro normal, né? Como eu mencionei, monstros normais são muito importantes para esse deck. E essa carta invoca a si mesma em posição de defesa como um monstro normal. Se você não tiver nenhuma carta armadeira no seu cemitério, você pode ativar essa carta no turno que ela for baixada. Ou seja, é basicamente uma cópia a mais de Emergency Teleport ou Unexpected Die. Eu nunca vou ter outra armadilha no cemitério, então vou poder sempre ativar essa carta no turno que eu baixo. Então é um monstro normal de graça, da mesma forma que Emergency Teleport e Exodius e etc. É um monstro de graça que eu posso colocar no campo para usar como matéria de link. Agora vamos falar do extra deck. Primeiramente, o único monstro de fusão que eu estou usando, uma Gemini Seraph Knight. Seraph Knight é invocada fundindo um monstro de Gemini e um monstro de luz, né? A gente tem a Lazuli aqui e a gente tem uma infinidade de monstros de luz que a gente pode utilizar. Na melhor das hipóteses, você vai utilizar a Eva para poder buscar uma Hand Trap e uma munição. E enquanto essa carta estiver no campo, você pode fazer uma Normal Summon extra, além da sua Normal Summon normal. Normal Summon normal. Essa carta é importante, mais uma vez, porque ela é uma das cartas que vai te permitir invocar o World Legacy World Chalice. Ou caso você já tenha invocado o World Legacy World Chalice com o efeito do Indug, que é o mesmo efeito da Seraph Knight, que eu vou mencionar lá em breve, ele é o último monstro aqui do extra deck, você pode utilizar ela simplesmente como uma peça de combo, né? Você pode usar ela para mandar as cartas para o cemitério, para recuperar uma Vanilla para sua mão com o efeito da Lazuli e pegar o Herald e mais uma fada para você poder negar um monstro de efeito do oponente, e ela vai estar lá no campo prontinha para você usar como matéria de link, junto com a Brilliant Field, que vai estar no campo para você usar como munição para o Ningirs. Então vamos agora falar dos links. Primeiro, 2 Saryujas Cold. Saryuja é provavelmente o meu monstro link favorito até agora. Vocês já me viram usando ele várias vezes, né? Eu já trouxe ele para cá em alguns decks. E nesse deck ele é tão bom que você pode usar 2 cópias. E é capaz de você, caso você puxe Exodius, você resolver 3 ou até 4 Saryujas no mesmo turno, né? É muito importante porque esse deck tem muito draw power para você poder juntar mais extenders e poder continuar colocando mais e mais cartas no seu campo para deixar o seu campo cada vez mais forte. Então Saryuja ganha mais efeitos dependendo do número de matérias com nomes diferentes que você utilizar, né? Ele é um link 4, então você pode invocar ele com até 4 matérias de nomes diferentes. 2 ou mais, um monstro invocado por uma zona para qual essa carta aponta ganha 300 de ataque e defesa. 3 ou mais, uma vez por turno você pode invocar um monstro da sua mão, e isso é um bom extender, e isso é uma das formas que você tem de invocar Gameciel, além do Firewall Dragon, que eu vou mencionar em breve. E 4, quando essa carta for invocada por invocação link, você puxa 4 cartas e coloca 3 da sua mão no fundo do seu deck em qualquer ordem. Então esse é o efeito que vai desbricar suas cartas, vai desbricar a sua mão, e é um +1, né? Você vai puxar 4 e devolver 3. Então te dá mais opções de você juntar extenders na sua mão para você poder continuar as suas jogadas. Saryuja é muito fácil de fazer, você faz 2 no mesmo turno brincando. Se você puxar Exodius, você pode fazer 3 até no mesmo turno. Então é uma carta muito poderosa e é uma carta que ajuda bastante nesse deck. Seguindo o outro link 4 desse deck, um Firewall Dragon. Agora que ele está limitado a 1, né? Firewall Dragon não pode mais ser utilizado como uma peça de combo como ele era antigamente, a menos que você possa tirar ele do campo usando ele como matéria link e trazê-lo de volta com o Monster Reborn no seu chart. Então Firewall Dragon está aqui mais como uma peça de disrupção. É invocado com 2 ou mais monstros. Uma vez enquanto ele estiver com a face para cima no campo, você pode alvejar monstros no campo e ou no cemitério até o número de monstros colinkados com essa carta e retornar eles para sua mão. O máximo que você vai fazer isso é 3, caso ele esteja colinkado com 3 monstros. Você só pode usar esse efeito uma vez, e é por isso que caso você use e queira usar de novo, você vai precisar tirar ele do campo e trazer ele de volta, mas isso já é o suficiente. E uma das melhores formas de você utilizar esse efeito é você usar ele com a Eva no seu cemitério, porque você vai poder, se ele tiver colinkado com 2 monstros, por exemplo, você pode voltar um monstro do seu oponente para o cemitério e uma Eva do seu cemitério de volta para sua, um monstro do campo do seu oponente para a mão e uma Eva do seu cemitério para sua mão. E aí você vai poder descartar a Eva com o Herald, e como a Eva foi para o cemitério, você vai poder banir mais 2 fadas e pegar mais um Herald e mais uma fada para você poder fazer mais uma negação. Então você está vendo como tem vários combos de disrupção que você pode fazer aqui para garantir que seu oponente não possa jogar e não possa quebrar o seu campo. E o outro efeito dele é, quando um monstro para qual essa carta aponta for destruído em batalha ou enviado para o cemitério, e isso conta como matéria link, o ser usado como matéria link, você pode invocar um monstro da sua mão por invocação especial. Esse efeito não é uma vez por turno, cada vez que você fizer um link com uma carta para qual ela aponta, você vai poder invocar mais um monstro da sua mão, e é mais uma forma que você tem de colocar o Gameciel no campo. Enfim, mais uma peça de disrupção, um Trigate Wizard. É um link 3 que, assim como o Firewall Dragon, ganha efeitos caso ele esteja colinkado com outros monstros. Você geralmente vai querer colinkar ele com 3. Você coloca ele com 2 ou mais monstros
exceto tokens. A gente não tem tokens nesse deck, então não importa nem um pouco. Se ele tiver colincado com um ou mais monstros, se um monstro colincado com essa carta batalhar um monstro do oponente, qualquer dano de batalha causado ao oponente é dobrado. Geralmente esse efeito não aparece porque você vai limpar o campo do seu oponente, então você não vai estar batalhando com monstros, então nada vai ser dobrado. Mas se tiver colincado com 2 ou mais monstros, uma vez por turno você pode alvejar uma carta no campo e banir. Ótimo, spot removal é sempre muito bom. E caso ele esteja colincado com 3 monstros, uma vez por turno, quando uma carta de efeito for ativado, você pode negar a ativação e banir aquela carta. Então, assim como o Gameciel, ele bane a carta que ele nega, e é uma carta que nega qualquer efeito. Qualquer carta com efeito pode ser negada uma vez por turno. Então, mais uma peça de disrupção muito poderosa e muito fácil de fazer. Seguindo, agora a gente tá falando das cartas de World Chalice, né? A gente fala 3 monstros de World Chalice agora e um no final. O Boss, né, do arquétipo, que é a carta que você vai sempre fazer os combos com as suas cartas iniciais, tentando alcançar o máximo de potencial desse efeito. Um Ningirsu do World Chalice Warrior. Ele é invocado com 2 ou mais monstros Link, então você vai precisar de um certo setup para invocar ele. Mas eu vou mostrar alguns combos agora logo em breve, que vão mostrar como é muito fácil você invocar esse cara e usar o efeito dele ao máximo. O primeiro efeito é, quando essa carta for invocada por invocação Link, puxe cartas igual ao número de monstros World Chalice para quais essa carta aponta. Ela tem 3 setas, você pode puxar até 3 cartas quando essa carta for invocada. Isso não é nem um pouco difícil você conseguir invocar ele apontando para 3 World Chalice, e eu vou mostrar alguns combos que te permitem fazer isso. Outro efeito dele, Spot Removal, uma vez por turno você pode enviar uma carta do campo de cada jogador para o cemitério. Não destrói, não alveja, e você pode enviar qualquer carta, o que significa que as suas Brilliant Fusion mortas, depois de você utilizar a Seraph Knight, são munição para usar esse efeito aqui. Apesar de não ser um efeito rápido, né, infelizmente, seria muito poderoso se fosse. Caso ele sobreviva ao turno do seu oponente, né, caso ele não esteja lá, ou caso você possa revivê-lo com Monster Reborn, etc. Você tem várias opções de munição para utilizar para poder tirar as cartas do oponente do meio. E por fim, ele tem o mesmo efeito dos outros Links World Chalice. Se essa carta for enviada do campo para o cemitério, você pode invocar um monstro World Chalice da sua mão. Seguindo o Link 2, Auron the World Chalice Blade Master, uma cópia dele. Ele é o que a gente menos vai invocar, a gente geralmente só invoca ele caso a gente esteja com certos problemas, pelo efeito de reviver dele. Ele é invocado com 2 monstros World Chalice, não é nem um pouco difícil fazer isso. Ele ganha 300 de ataque para cada monstro World Legacy no seu cemitério com um nome diferente. Eu só tenho um monstro World Legacy nesse deck, né, o World Legacy World Chalice, então ele vai de 2.000 para 2.300 com o próprio efeito. Você pode sacrificar um monstro World Chalice para qual essa carta aponta e escolher um outro monstro no seu cemitério e invocá-lo para sua zona para qual ele aponta. Ou seja, é um Monster Reborn, é basicamente um Monster Reborn. Você troca um World Chalice do seu campo por um monstro do seu cemitério. Essa é uma das situações em que mandar Venus com o efeito da Brilliant Fusion pro cemitério é uma boa jogada, porque você vai poder, enquanto ela estiver no cemitério, você pode simplesmente pegar ela de volta, sacrificando o World Chalice do seu campo. Então, é mais uma das formas que esse deck tem de acessar a Venus. O outro efeito dele é o mesmo dos outros Links World Chalice. Quando essa carta for enviada pro cemitério, você pode invocar um World Chalice da sua mão. 2 Eve the World Chalice Priestess. É uma carta mais poderosa, é uma carta que você vai invocar mais vezes. É uma carta que você vai ver, especialmente caso você embaralhe as cartas de volta com o Exodus, é uma carta que você vai invocar múltiplas vezes. Nem tanto pelos efeitos, mas simplesmente pela facilidade e pelas setas, porque você vai querer coligar cartas com Firewall Dragon e com Target Wizard, e ela é uma das cartas mais simples de fazer isso, porque ela tem 2 setas apontando pro lado. Ela é invocada com 2 monstros de tipos e atributos diferentes, não é nem um pouco difícil de fazer isso nesse deck. Todos os monstros do World Chalice têm tipos e atributos diferentes, e apesar da maioria do resto ser fadas de luz, né, Venus, Eve, etc., você pode transformar eles em outros monstros, né, como Link Spider e Imduk, que eu vou mencionar em breve. Então não é nem um pouco difícil você invocar Eve. Essa carta linkada não pode ser destruída em batalha nem por efeitos de carta. Então, tanto caso ela aponte para alguém, como caso alguém aponte para ela não é destruída em batalha nem por efeitos. Seu oponente não pode alvejar essa carta linkada com efeitos de carta. Então, a mesma proteção que eu mencionei agora. Se um monstro para o qual essa carta aponta seria destruído por um efeito de carta, você pode enviar essa carta para o seu cemitério ao invés. Então, ela dá um efeito de proteção para os seus outros monstros. E, se essa carta for enviada do campo para o cemitério, você pode invocar um World Chalice da sua mão, da mesma forma que os outros links. A seguir, uma Binary Sorceress. Você pode usar Binary Sorceress ou você pode usar Proxy Dragon. Eu, pessoalmente, prefiro usar Binary Sorceress porque eu me vejo utilizando o efeito dela mais do que eu utilizaria o efeito do Proxy Dragon. Da mesma forma que o Target Wizard, ela ganha efeitos dependendo do número de monstros coligados com ela. Como ela tem 2 setas, ela tem 2 efeitos. Quando ela estiver coligada com um ou mais, se um monstro coligado com essa carta batalhar um monstro do oponente e causar dano, você ganha aquele tanto de vida. Mais uma vez, não é uma coisa que vai acontecer muito, porque você geralmente vai bater no oponente com campo vazio. E o segundo efeito é, caso ela esteja coligada com 2 monstros, uma vez por turno você pode escolher 2 monstros que você controla, um deles perde metade do ataque e o outro ganha esse ataque perdido. Esse é um efeito rápido, então você pode usar ele no turno do seu oponente, e caso seu oponente não leia o que ela faz, ele pode cair nessa armadilha de atacar um monstro mais forte, e então você troca os ataques de 2 monstros, né? Você diminui o ataque de um e aumenta o ataque do outro, e o seu oponente perde um monstro, né? Isso aconteceu no meu Grid Duels, né? Como vocês podem ver lá. E seguindo os monstros de Link 1, 2 Link Spiders você invoca com um monstro normal, e o efeito dela é, você pode invocar um monstro normal do nível 4 ou menos da sua mão para uma zona para qual ela aponta. É um efeito que pode vir a ser útil. Como eu mencionei, a gente tem vários monstros normais nesse deck, e ter muitos monstros normais na sua mão não é uma coisa ruim, e esse tipo de efeito é uma das coisas que fazem com que isso aconteça. E é por seguir o último monstro com World Chalice no nome, né? 3 Imduk the World Chalice Dragon. Essa sim é uma carta que você com certeza vai estar sempre
sempre invocando. É capaz de você invocar 4 ou 5 Inducks no mesmo turno, né? Caso você tenha o Exodus para devolver isso pro deck. Então ele é invocado com um monstro normal, exceto um token. A seta dele aponta para cima, então ele não te dá nenhuma zona adicional, mas o efeito dele é bom o suficiente. Durante a sua fase principal, você pode invocar um monstro World Chalice da sua mão em adição à sua invocação normal ou baixar. Um detalhe que precisa ser entendido é, essa carta não combina com Seraph Knight. Caso você já tenha usado a invocação extra dele, você não ganha mais uma invocação caso você invoque Seraph Knight. Caso você já tenha usado a invocação da Seraph Knight, você não ganha uma invocação extra com o efeito dele. Então, perceba que você só pode ganhar esse efeito uma vez por turno, que está escrito nas duas cartas. Vale para esse tipo de efeito. Normal summons extras desse tipo não podem ser usados em conjunto. Se você usar uma, você não usa outra. Ele tem um efeito de batalha que você geralmente nunca vai utilizar, né? No começo da etapa de dano, se essa carta batalha é um monstro para o qual ela aponta, né? Por isso que ela aponta para cima, você pode destruir aquele monstro automaticamente. Pode vir a calhar, mas geralmente não vai. E do mesmo jeito que os outros monstros Link World Chalice, se essa carta for enviada do campo para o cemitério, você pode invocar um World Chalice da sua mão. Então, esse é um deck de combo, como eu mencionei já, e eu vou mostrar alguns dos combos agora que esse deck pode fazer. Eu vou mostrar 3 combos de 2 cartas que resultam em você puxando 3 cartas com Ningirsu. E eu vou parar nesse momento, eu vou parar no momento em que você puxa 3 cartas com Ningirsu, porque as suas jogadas daí pra frente dependem das cartas que você puxou e do resto das cartas que você tem na sua mão. Caso você puxe um bom número de Extenders, você vai poder expandir o seu campo cada vez mais. Isso depende das cartas que você puxar, então não é algo que necessariamente seria bom para explicar num deck de combo. Esse deck é um deck que você leva um certo tempo para poder masterizar, mas uma vez que você masteriza, uma vez que você pega o costume de jogar com esse deck, você vai poder visualizar as jogadas dele muito melhor. Então, vamos mostrar alguns dos combos agora. Enfim, esse primeiro combo utiliza 2 cartas, uma de Agent of Creation Venus e um World Legacy World Chalice. A gente começa o combo invocando a Venus, por invocação normal, como eu mencionei, ela é a carta mais poderosa desse deck, e a gente usa o efeito dela 3 vezes para invocar 3 Mystical Shine Balls. Se você tiver essas Shine Balls na sua mão, é um problema, né, porque você está deixando de ganhar uma carta do seu deck, né, você está deixando de ganhar um +1 em Card Advantage, mas não tem problema porque o efeito dela pode invocar da sua mão. Então a gente vai usar uma Mystical Shine Ball para invocar a Link Spider, e a segunda Mystical Shine Ball para invocar o Induck. Né, a Link Spider libera essa zona aqui, e o Induck libera uma Normal Summon a mais. Então a gente vai sacrificar essa Mystical Shine Ball aqui e invocar World Legacy World Chalice. Agora que a gente tem 2 monstros aqui, a gente vai fazer uma invocação Link. Eu vou invocar a Binary Sorcerers, você pode usar a Proxy Dragon se você tiver, ou você poderia ter usado o Ib aqui, caso você quisesse gastar uma, mas para economizar as Ibs, né, para economizar os monstros World Chalice, eu utilizo a Binary Sorcerer nesse momento. Como o World Legacy World Chalice foi invocado por invocação normal, o efeito dele ativa, me permitindo invocar 2 World Legacy ou 2 World Chalice do meu deck. Então eu vou invocar um ali e um Vanilla. Eu vou usar a menina porque a menina é o menos útil e ela deve ser usada nesses momentos para fazer combos. Então eu coloco uma Crowned aqui e uma ali nessa zona aqui. O efeito dali vai ser ativado como ela foi invocada e eu posso adicionar um World Chalice Guard Dragon do meu deck à minha mão. Agora que eu tenho esses monstros aqui, eu posso fazer... Primeiro, como eu tenho um ali que é uma Fada de Luz e um Link Spider que é um Cybers de Terra, eu posso usar esses dois para invocar a minha Ib nesta zona aqui. Como eu tenho um Vanilla aqui, eu vou colocar um Induck na zona aqui de cima. E agora eu posso utilizar o efeito dali, descartando o Guard Dragon da minha mão e adicionando ali de volta para a minha mão. Agora o Guard Dragon no cemitério vai ser banido para reviver um Vanilla aqui. E como eu tenho mais o terceiro Induck aqui, eu utilizo ele agora. E como eu tenho 2 Links aqui, um Link 2 e um Link 1, eu posso invocar o Link 3 Ningirsu nesta zona aqui. O efeito do Ningirsu vai ativar porque ele é obrigatório para me puxar cartas igual ao número de World Chalice que eu tenho para qual ele aponta. E o efeito do Induck vai ser ativado em Chain para você invocar isso ali na sua mão, nessa zona aqui. E agora o Ningirsu vai puxar 3 cartas. Então, como você pode ver, com apenas 2 cartas, uma Venus e um World Legacy World Chalice, eu consegui fazer um campo com 5 monstros e eu puxei mais 3 cartas na minha mão. Isso sem usar as outras 3 cartas que eu ainda tinha. Então, eu teria uma mão de 6 cartas aqui, mais esse monte de monstros. Né? E como eu puxei o Exodus, eu poderia colocar todos esses monstros de volta. Então eu poderia fazer agora um Saryuja, mantendo o Ningirsu e a Venus no campo. Como eu misturei, né? Isso aqui eu não deveria estar mostrando, por exemplo. Pronto, voltou minhas 3 Mystical Shine Balls, eu posso devolver todas elas de volta.
E agora eu posso trazer elas de volta para o campo com o efeito da Venus. Então, essas coisas aqui eu não vou continuar mostrando o que fazer aqui nesse momento, porque isso vai depender das cartas que você puxa, né? Mas você viu que eu acabei de puxar 3 cartas com Ningisu e mais 4 com Saryuja, né? E coloquei as 3 inúteis de volta no deck. Então, dependendo das cartas que você puxa, eu tenho um segundo Exorius aqui, então eu poderia fazer mais combos. Eu tenho a Terraforming aqui, então eu posso pegar o Waterfront para pegar um Gamecil e colocar mais Negates no campo. Então, esse primeiro combo que eu mostrei, o objetivo era a gente chegar nesse Ningisu puxa 3. Então, eu vou mostrar mais um combo agora que faz que a gente chega no Ningisu puxa 3, né? Mais 2 no caso agora. Segundo combo nesse momento. O segundo combo que eu quero mostrar é com The Agent of Creation Venus e um Exorius The Ultimate Forbidden Lord, para vocês verem como é que Exorius ajuda esse deck. Então a gente faz da mesma forma que no combo anterior, a gente invoca a Venus e usa o efeito dela 3 vezes para invocar 3 Mystical Shine Balls. Então, né, da mesma forma que o anterior, vamos lá, pagar 500 e invocar mais essa. Esse é um combo que gasta mais vida, né, porque você vai utilizar a Venus mais vezes, mas o resultado final é o mesmo. A gente vai fazer aqui um Link Spider e a gente usa esses dois para fazer a Binary Sorceress da mesma forma que da outra vez. A gente não precisa se preocupar com gastar recursos porque as Shine Balls voltam pro deck e eu posso fazer o Exorius aqui. Então, da mesma forma que eu tenho agora um Link Spider e um Exorius, eu posso fazer a minha Ib, da mesma forma que eu fiz a outra vez, e o resto do combo segue da mesma forma que foi feito anteriormente. Uma Mystical Shine Ball aqui vai virar um Induk aqui em cima. A próxima Mystical Shine Ball vira um Induk aqui do lado. E a terceira Mystical Shine Ball vai virar uma Link Spider ou um Induk, mas para salvar um Induk a gente usa um Link Spider aqui, para que a gente transforme essa Link Spider e essa Binary Sorceress em um Ningisu nesta zona e a gente possa puxar 3 cartas. Então, da mesma forma, apenas usando Venus e Exorius, eu mostrei um combo que pode fazer um Ningisu puxa 3. Então, da mesma forma, eu poderia puxar um Terraforming aqui, colocar o monstro no campo, fazer um Saryuja, colocar 4 counters aqui no campo e eu já teria no mínimo um Saryuja Gamecil. E logicamente eu vou puxar mais cartas com Saryuja e etc. Então é mais um combo que mostra o potencial desse deck. E eu vou mostrar agora o terceiro combo, que é um pouco mais fraco, né? A gente tem que usar a Venus nesse combo, então é uma carta a menos que a gente vai ter como recurso, pero no mucho. O terceiro e último combo que eu quero mostrar agora é o que é feito com a Leader World Chalice Fairy e com a Brilliant Fusion. É um combo menos poderoso do que aqueles que eu mostrei anteriormente, mas da mesma forma ele resulta no Ningisu puxa 3. Então você invoca a sua ali por invocação normal e o efeito dela adiciona o World Legacy World Chalice para sua mão. Nesse momento, como a gente precisa de uma nova soma adicional, a gente ativa a Brilliant Fusion e vai mandar uma Venus e uma Lazuli para o cemitério. Infelizmente não tem um monstro normal no cemitério agora, então o efeito da Lazuli não para adicionar nada pra gente, mas a gente tem uma normal sumo extra, então a gente vai sacrificar a Seraph Knight para invocar o World Legacy World Chalice. Agora nós temos 2 monstros World Chalice aqui no campo, o que significa que a gente pode usar os dois como matéria para invocar um Auron do World Chalice Blade Master. O efeito do World Legacy World Chalice vai ativar, invocando pra gente um Vanilla e um World Chalice Guard Dragon. A gente vai invocar esses 2 monstros aqui. E nesse momento a gente ativa o efeito do Auron do World Chalice Blade Master, sacrificando um nosso monstro aqui para invocar a Venus que a gente mandou para o cemitério com a Brilliant Fusion. E então a gente vai ativar o efeito da Venus para invocar as nossas Shine Balls. Aqui, bonitinhas. 3 Mystical Shine Balls. Vocês estão vendo como a Venus é o monstro mais poderoso do deck, né? Os combos, o deck não roda sem ela. Tinha gente que dizia que ela era desnecessária no deck de World Chalice, né? Mas claramente não é o caso. Então a gente vai usar esses 2 monstros de níveis de atributos diferentes para invocar uma Ib aqui. Então nós podemos utilizar mais 2 monstros para invocar a nossa Binary Sorceress. E o último monstro nós usamos para invocar um Induk bem aqui. Agora que a gente tem o Guard Dragon no cemitério, a gente revive um Vanilla nessa zona para a qual a Iva aponta. E esse Vanilla vai se transformar em mais um monstro Link, que a gente vai utilizar como matéria para invocar o Ningisu nesta zona. E o Ningisu puxa 3 cartas pra gente. Então, Soul Charge, Monster Reborn. Então, vocês estão vendo que, ao contrário dos outros turnos que a gente terminava com a Venus aqui, a gente não tem mais esse monstro para a gente poder utilizar como matéria, né? Se a gente tivesse que fazer um Saryuja agora, eu poderia usar Monster Reborn e ia um monstro, né? Mas talvez eu precisasse usar todos esses 4 para fazer o Saryuja, ao invés de usar a Venus que tinha sobrando e deixar um Ningisu no campo
para usar como matéria para um firewall ou algo do tipo. Mas a gente tem uma Brilliant Fusion sobrando. E como eu mencionei, apesar da Brilliant Fusion não ter nenhum uso imediato, você pode utilizar ela com o efeito do Ninguiço. Você pode mandar ela para o cemitério junto com alguma outra casa do seu oponente, sem alvejar, sem destruir. Então é um combo tecnicamente mais fraco em quesito de monstros, mas no quesito Card Advantage, a Brilliant Fusion aqui ainda conta como um recurso, então é mais ou menos a mesma coisa dos outros dois combos. E esse foi o deck. Esse vídeo é com certeza a grid recipe mais longa que eu já fiz na história desse canal, né? Porque é um deck muito complicado, são combos longos, são muitas coisas que a gente precisa explicar sobre esse deck. Se você assistiu até aqui de uma vez só, muito obrigado, meus parabéns também. Se você ainda não estiver no meu grupo do Discord, se junte lá pra você conseguir parabéns triplo. Então, enfim, esse foi o deck que eu quis, que eu queria trazer dessa vez. É um deck que eu realmente peguei muito gosto por ele. Eu quero mesmo conseguir continuar a mexer nesse deck, né? Talvez eu seja obrigado a diminuir o número de vanilhas para adicionar os novos suportes, né? Talvez eu mexa alguma coisa no extra deck quando as novas cartas chegarem, mas com certeza eu não vou parar de jogar com esse deck nem tão cedo. Eu vou continuar me divertindo com esse deck há muito tempo, porque esse deck tem praticamente tudo o que eu gostaria que um deck tivesse. Só poderia brincar um pouco menos, né? Mas enfim, é um deck de combo. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e tá indo.